te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus de poder e misericórdia, dignai-nos afastar de nós toda a adversidade, para que, sem impedimento do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra-se no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, no versículo de 38 a 44. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras na sinagoga e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valia quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo o 32º domingo do tempo comum, caminhando então para esse final de ano litúrgico. Mais 2 semanas nós encerraremos o ano litúrgico e entraremos então no tempo do Advento. E a liturgia desse 32º domingo do tempo comum nos fala de 2 personagens, 2 mulheres, e essas mulheres eram 2 viúvas. Na primeira leitura, fala dessa viúva de Serepta, na Sidônia, no tempo do profeta Elias, o grande homem de Deus. Aqui fala
que essa região, porque na verdade quando Elias foi designado a essa região, ele foi até alimentado pelos urubu, pelos corvos. E depois ele foi enviado a essa cidade onde vivia um tempo de muita seca. Quer dizer, a seca é um sinônimo de ausência de Deus, um tempo de dificuldade do povo, que prestava os seus cultos e adoravam a outros deuses. E ali então chega Elias, o grande profeta Elias, enviado por Deus. E Elias, então, ao entrar na cidade, ele vê uma viúva. E essa viúva estava lá pegando lá uns gravetos de lenha para fazer um pãozinho lá para o filho dela e para ela. E aí Elias pediu para ela que ela trouxesse então água para ele beber. E aí ela concordou, ia trazer a água, e aí ele falou assim, mas me traz também um pedaço de pão para me comer. Ela respondeu, pela vida do meu Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na garrafa. Vou fazer, catando aqui esses gravetos, vou fazer pão para mim e para o meu filho, e depois então nós vamos esperar a morte por causa da seca. E aí o profeta disse à viúva, pode trazer, faça o que eu estou te mandando, e não vai faltar nem farinha na panela e nem azeite na garrafa, enquanto não chover em Serepta da Sidônia. E a viúva, então, ela fez aquilo que o profeta pediu, porque ela acreditou. E a leitura conclui dizendo, nunca faltou nem farinha na panela e nem azeite na garrafa, enquanto não tinha chovido em Serepta na Sidônia. Então, amados, aqui a liturgia quer nos ensinar, né? Nessa primeira leitura, quer nos ensinar que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus, quando nós temos confiança nele, ele age de uma forma poderosa. Porque aqui na carta aos Hebreus fala que Jesus, nosso Deus, ele entrou no santuário, não feito por mãos humanas. O santuário aonde ele entra é o santuário, é o céu. Então nós estamos falando de acreditar em um Deus que no céu se encontra e de lá ele olha por nossas vidas. E aqui no Evangelho fala que Jesus estava ensinando. Jesus ensinava uma grande multidão. Então Jesus ensina a todos. Quando fala que Jesus está ensinando grande multidão, ele fala que ele está ensinando a todos. Então nós todos somos aqueles que devemos aprender com Jesus. Porque quando nós aprendemos verdadeiramente com Jesus, nós acreditamos nele até o fim, mesmo com as lutas e desafios que a vida nos apresenta. Então aqui fala para tomar cuidado. E ele fala para tomar cuidado tomar cuidado que eles gostam, tomar cuidado com os doutores da lei, eles gostam de muitas coisas, fala no Evangelho, né? Que eles gostavam de andar bem vestido nas praças públicas, de roupa bonita, eles gostavam de cadeiras na sinagoga, de banquetes, e assim por diante. Eles gostavam de ser cumprimentado, vidona, né? Talvez por isso que fala aqui que Jesus ensinava para nós não viver essa vida de luxúria, de querer tudo para nós. Quer dizer, então eles eram o povo que dominava a religião, conhecia a Bíblia de cor,
eles sabiam de tudo, mas explorava, só queria coisas para os seus próprios bens e não para o bem comum. E por isso, então, eles usavam todos esses argumentos, essas expressões. Então, Jesus fala para tomar cuidado, nós tomar cuidado com esse espírito de orgulho, que esse espírito de desejo, de mostrar uma cara, mas tem outra. E Jesus ficou revoltadíssimo com esse povo e falou que ele receberia a pior condenação. Então, quando nós fazemos as coisas por aparência ou por benefício próprio, nós não estamos vivendo uma fé nesse Deus que deu a vida por nós e subiu ao céu. E ele continua, então, na sua palavra, dizendo que ele estava lá no lugar onde eles davam esmola. Os escritos diz que eles tinham lá vários lugares, 13 pontos para dar esmola. E claro que aqueles pontos que eram dos pobres nem tinha visualização. Só aqueles que eram dos ricos batiam trombeta, gritava quando eles jogavam aquelas grandes quantidades de dinheiro, mas eram exploradores das viúvas e dos órfãos. Então, amados, a nossa fé precisa ser uma fé verdadeira, porque esse nosso Deus que nós seguimos, ele se encontra no céu. Ele não está num santuário construído por mãos humanas, ele está no céu, à direita do Pai, para julgar nós e nossas atitudes. E aqui fala então que eles dando esmola, Jesus ensinou lá para os seus, falou, olha, aquela senhorinha lá, aquela viuvinha lá, ela deu uma quantidade que, em questão de valores, insignificante, com pouco valor, mas ela deu tudo o que ela tinha para viver. Esse é o sentido, amados. Todos aqueles que viveram a fé, não só relacionada a dinheiro, não, né? A nossa fé não é só relacionada a dinheiro, não, a fazer oferta para a igreja. Nós temos que ter a responsabilidade de cuidar do prédio em benefício do nosso templo, que é o nosso coração. Precisamos ser correto, né? Olhar aonde estão as necessidades e fazer o melhor possível. Esse desejo de Deus realmente é que nós vivamos uma fé aonde aqui fala que ela deu tudo que ela tinha para viver. Assim fez os grandes da história. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim de São Paulo. Né? O que São Paulo fez depois da sua conversão? Ele deu pouco? Não. Ele deu muito? Não. Ele deu tudo. É isso que a liturgia hoje nos apresenta, né? Ele deu tudo. Eu não sei quanto que você pode dar. Eu não sei se o seu tudo é pouco, mas que é tudo precisa ser. Então, quer dizer, é Deus que nos convida a uma conversão. É Deus que nos convida à santidade. É Deus que nos convida a oferecer. O que eu tenho para oferecer? O meu tudo. Que possa ser até para o mundo muito pouco, mas que para Deus realmente seja tudo. Tudo aquilo que ela tinha para viver, ela deu. Assim foi os grandes da história. Assim foi os santos. Eles por isso se tornaram santos. Por isso que domingo nós celebrou todos os santos. Por quê? Porque para o santo, aquele que é a fonte de toda a santidade, que é Jesus Cristo, deu tudo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.